pessoal, sou o Pedro do Centro de Convivência Negra. Estou aqui para apresentar um pouco do processo da Afroteca, que ficou a cargo tanto meu, de Jonathan e de Mariana. A gente trabalhou um pouco com a perspectiva de dar seguimento com a proposta da biblioteca mesmo, né? A ideia já existia há alguns semestres da gente conseguir aglutinar, né, ajuntar alguns livros, algumas chamadas assim de títulos que tivessem a ver tanto com o tema do Centro de Convivência Negra ou de autorias negras, né, como um todo. Então a gente já tinha desenvolvido esse projeto, a gente já tinha entrado em contato com algumas pessoas articuladas para conseguir fazer com que a biblioteca funcionasse, algumas pessoas pudessem já pegar exemplares, algo nesse sentido. Só que nessas chamadas da praia, a gente, na verdade, fez um levantamento para poder adquirir mais números, para poder adquirir mais exemplares, né? Trabalhamos um pouco com a ideia de números variados, de títulos variados, de abordagens variadas, né? Então, por exemplo, nós pegamos histórias em quadrinhos, livros de ficção, romance, literatura, trabalhos científicos, coisas que trabalhassem com a questão da discussão racial, né? Tanto no Brasil quanto fora. Em um primeiro momento a gente acabou privilegiando escolher autorias que fossem brasileiras, né? Para que a gente tivesse um escopo maior de autorias do Brasil que trabalhassem com a discussão racial, e além de títulos da literatura brasileira também que fossem feitos por pessoas negras, mas outros autores, outras pessoas que contribuíam com a discussão fora do país também a gente acabou trazendo. Em um segundo momento de compra, né, dos livros, dos exemplares, trouxemos também alguns exemplares de autorias de pessoas indígenas, né, para contribuir com a biblioteca, que é uma das aproximações que a gente está tentando fazer também, que é uma discussão que não pense necessariamente só o racismo e as discussões étnico-raciais a partir de uma perspectiva das pessoas negras, mas que também seja um pouco mais ampla, pensando também na realidade do Brasil, né? A gente não conseguiu dar direcionamento para a abertura em si da biblioteca, né? Pensando no sentido das pessoas usarem, de fazer uma inauguração mesmo, formalizar, mas existem já alguns acompanhamentos que foram feitos, né, com um grupo específico de pessoas que vão trabalhar com as questões mais burocráticas que envolvem a própria gestão, né, da Afroteca. Para além disso, a gente ainda tem uma necessidade de fazer uma aproximação com os coletivos negros da UFMG, de um modo que a gente consiga estabelecer alguns diálogos com esses grupos que nasceram organicamente nos últimos anos. Então o intuito da Afroteca, por exemplo, é ser utilizada pelas pessoas, mas ela também ser preenchida das necessidades mesmo. Então um curso de ciências sociais vai ter necessidades diferentes de autorias negras de um curso de belas artes, de um curso de engenharia, de um curso da física. Então que as pessoas também possam contribuir para que a biblioteca também seja preenchida de forma diversa, né? É importante lembrar também que a Afroteca, né, a ideia do combatendo o epistemicídio, ela surge justamente dessa necessidade que o Centro de Convivência Negra consegue perceber, que é de conseguir preencher uma lacuna que a própria divisão dos cursos da UFMG ele não consegue, ele não dá conta, né? Então o Centro de Convivência Negra ele aparece justamente nessa situação de entender que os cursos, muitas vezes eles têm uma necessidade de trabalhar com autorias negras, eles têm uma necessidade de trabalhar com a temática do racismo, de questões que envolvem a população e a comunidade negra, as populações afetadas pela estrutura do racismo, mas que muitas vezes a gente não tem uma literatura abrangente ou uma literatura de autoria de pessoas negras que tratem sobre esses assuntos. Então a existência da Afroteca, a existência da Biblioteca do Centro de Convivência Negra e a ideia do combatendo o epistemicídio, ela vem um pouco nessa direção também, de tentar compreender como que é possível a gente, enquanto discente,
agir de forma a contribuir para preencher essas lacunas que a estrutura da universidade, ela de certa forma não consegue compreender ainda e não consegue se organizar pela forma estrutural como o racismo age para conseguir minar um pouco, né, de alguma forma, dentro da institucionalidade, esses problemas que foram construídos previamente à nossa própria existência.